E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vai que não, né? Sim, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Sim, uma live que era para termos tido no mês passado, mas eu estava em tratamento dentário, tive algumas questões, né, de dor e recuperação. E hoje vamos falar sobre a morte e a donzela, sacrifício humano em Andrômeda de Eurípides, né? Importantíssimo porque nós vamos trabalhar um pouco essas questões até das mitologias, porque equivocadamente muitos vão atribuir as mitologias a determinadas fontes, e é importante que a gente entenda a partir de que fontes nos chegam essas narrativas e como é retratado a figura, a imagem, o imaginário do sacrifício humano, no caso de Andrômeda, né? Nessa narrativa específica. Já agendei várias novas lives, né? Vocês podem conferir na aba de vídeos ao vivo. Quero dar as boas-vindas ao Marco Silva, que já estava aqui. Boa noite, Marco Silva, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença e pela curtida, é isso aí. Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite a todos, boa noite, Tiago, muito obrigada pela presença. Jesus da Shopee, membro do canal, boa noite, doutora Ângela, maravilhosa, boa noite, Espaço das Deusas, boa noite, seja bem-vindo, obrigada pela presença, é isso aí. Olha, Tiago Faria Mello, coincidência, Ângela, hoje na faculdade apresentei um trabalho sobre a peça Alceste, que é uma mulher que se sacrifica e a peça também é de Eurípides. Ai, que máximo! Poxa, Tiago, que maravilha! É isso aí. Isso é muito bom. A gente está ficando expert em sacrifício humano aqui, né? E agora dá até para você fazer um outro trabalho comparando as duas narrativas, né? Muito legal isso. E a gente vai crescendo nisso. Que máximo, muito bom. Caiu, era para cair no dia, então, né? Para você estar fresquinho na cabeça. Até fica à vontade para comentar, né? Fazer as suas comparações aí. A gente vai construindo, é muito legal isso. E a gente vai tendo uma perspectiva específica, né, a respeito do sacrifício humano. Inclusive, na sexta-feira agora a gente vai ter uma live que já fica a dica que você convide pessoas que são cristãs, pessoas que... Aquele familiar do tio do Zap, né? Vai ter uma live interessante que nós vamos confrontar algumas questões e falar sobre as violências dos cristianismos, dos judaísmos também, a questão do sacrifício humano e de que forma essa violência está sendo perpetuada na sociedade através dos monoteísmos, né? É importante que a gente fale sobre isso. Mais para frente vai ter live sobre a questão do Islã também, mas já tem várias lives agendadas, já agendei até 17 de dezembro, então vocês podem conferir na aba de vídeos ao vivo. Importantíssimo, tá, gente? Jesus da Shopee, hoje é o dia da playlist favorita da família. Pessoas se matando por conta de alguma crença politicamente controversa, sendo muito generoso, né? Playlist Sacrifícios Humanos, gente, é a tese aqui do canal. Então, é importante para alegrar a família, né, querido? A gente vai construindo. E já agendei mais algumas lives sobre isso também. Sexta-feira tem live controversa, hein? Não percam. Também da playlist Sacrifícios Humanos. Gabriel, boa noite, seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. É isso aí, gente. Quero dar as boas-vindas a Alexandre Alefer, novo membro do canal, e também a Cláudia Cronenberger, da Sabedoria Integral, que também se tornou membro hoje aqui do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Muito obrigada a todos os membros, as membras que estão ativamente investindo, apoiando e sempre presentes aqui nas lives também, né?
importantíssimo essa construção de conhecimento e esse conteúdo de pesquisa fundamentada que esteja acessível a todas as pessoas. Muito importante mesmo. Falando em membros do canal, Maria Helena Amaral, maravilhosa, membro do canal. Boa noite, mestra, boa noite a todos. Boa noite, querida, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença. Lembrando que seu pacote voltou para mim, até segunda-feira eu já posto ele novamente para você, para o endereço que você me enviou, tá, querida? Não se preocupe, vai chegar nas suas mãos, beleza? A gente, quando um pacote quando eu envio o pacote e o endereço mudou ou aconteceu algum problema nos Correios, que às vezes tem problemas nos Correios, e você chega a não receber o seu pacote, ele volta para mim e a gente se comunica para combinar certinho, eu reenvio sem custo para você, tá? O importante é que você receba tudo que é seu de direito, tá? Então, fiquem tranquilos, eu sempre organizo. Às vezes eu demoro só para ir aos Correios, porque eu preciso ir na caixa postal, mas está tudo dentro da agenda, tá? Até segunda-feira eu posto. Lembrando que amanhã é feriado nacional, Dia da Consciência Negra, então é importante que a gente também lembre que temos um feriado essa semana e por isso, além de termos essa conscientização, é importante que a gente aguarde os dias úteis que são possíveis de realizar os envios, beleza? Mas está tudo tranquilíssimo. Jesus da Shopee, só gente linda vindo participar do Espaço das Deusas, com certeza. E aproveitem os emojis exclusivos de deusas que são para os membros do canal. Viva, muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Seu apoio é fundamental. Jesus da Shopee, quem não compartilha a live ainda de regular esse conhecimento, espalha para todo mundo. É isso aí. Já deixa sua curtida, compartilha nas suas redes, porque hoje nós vamos falar de mais um conteúdo importante, beleza? Da playlist Sacrifícios Humanos. Se você não viu essa playlist ainda, vai lá no canal, entra na aba de playlists, Sacrifícios Humanos e maratona, tem muita coisa para conhecer aqui no canal. Gabriel, tá um charme o brinco de gatinho, mimoso demais, obrigada. Olha, esse aqui é um dos que eu mais gosto mesmo. Obrigada, viu, Gabriel? Eu amo. Então, beleza, gente. Vamos para a nossa aula? Vamos para a nossa live aqui? Eu vou projetar aqui para vocês os slides. Lembrando que quando acabar a live de hoje, os slides da live estarão em formato PDF no Drive do Espaço das Deusas. Sim, os membros do canal têm acesso a um Drive, por isso é importante que todos os membros mandem para mim um e-mail com seu nome, endereço dos Correios, para que eu envie o seu pacote de mimos e também te dê acesso ao Drive do Espaço das Deusas, onde estão os slides das lives do canal. Beleza? Muito bem. Vamos falar sobre a morte e a donzela, sacrifício humano em Andrômeda, de Eurípides, né? Embora o conceito de sacrifício humano existisse na Grécia Antiga, né? Por exemplo, vai aparecer na Ilíada, né? Aquiles sacrifica 12 troianos no túmulo de Patroclo. Por exemplo, a gente falou isso na live sobre a narrativa, né? O mito da guerra de Troia. O sacrifício humano não fazia parte da vida ritual da Atenas clássica. O pseudo-platônico Minos, né, no seu trabalho, aparentemente apresenta o sacrifício humano como ainda praticado no século IV. Né? Não é legal sacrificar pessoas, mas é profano. Relatos posteriores fornecem algumas possíveis raras exceções, mas essas não são normativas. Temístocles, antes da Batalha de Salamina, em 480, né? Henrique considera fictícia, né? Contemplado por Pelópidas, antes de Leuctra, em 371, isso vai ter basicamente algumas exceções, algumas narrativas específicas de sacrifício humano. Apesar disso, desculpa que o erro de digitação, apesar disso, o dramaturgo Eurípides
fez do sacrifício humano um tema central em um número significativo de tragédias, né? O padrão estabelecido nessas peças é regular o suficiente para que seja significativo generalizar e falar das peças de autossacrifício voluntário em Eurípides. Então, nós já falamos um pouco sobre essa ideia do autossacrifício voluntário, né? Principalmente quando falamos de Roma, falamos, inclusive, das narrativas do sacrifício de Jesus e os cristãos, né? Existe um autossacrifício, um autoextermínio voluntário aqui. E isso vai existir também nas peças de Eurípides, né? Crianças de Hércules, aproximadamente 429 antes da Era Comum, Erecteu, fragmentário, né, datada de 422, ou possivelmente alguns anos depois, Récuba, aproximadamente 421, nós vamos ter as mulheres fenícias, 410, e Ifigênia, em Aulis, produzida póstumamente em 405. Ainda, né, nós temos a obra que o próprio Tiago Faria Mello trabalhou na sua apresentação, né? Em cada uma dessas peças, uma jovem mulher ou um jovem homem, no caso de Menoceu, em Mulheres Fenícias, é morto como sacrifício a um deus ou a um herói falecido, como parte da ação dramática. Existe variação suficiente para que cada morte possa ser vista como individual, embora o padrão maior se destaque da apresentação do sacrifício humano em outras partes da tragédia. Esculion, Sacrifício Humano, na sua obra, né, Sacrifício Humano, sugere que pode ser que o próprio Ésquilo tenha inventado a versão que termina no sacrifício real de Ifigênia, como a Oresteia, né? Tá. E aí você vai poder olhar, né, que há algumas controvérsias no ano de redação desse texto. Nós falamos do sacrifício de Ifigênia, principalmente quando na live sobre o sacrifício da filha de Jefté, na playlist Sacrifícios Humanos, né? Outras peças apresentam o sacrifício humano como uma ação antecedente aos eventos da peça. A morte de Ifigênia precede os eventos de Euresteia de Ésquilo. E o evento é assumido em peças que se envolvem diretamente com a narrativa de Ésquilo, incluindo Electra de Eurípides. Orestes e Electra de Sófocles, Ifigênia, em Tauris, apresenta Ifigênia tendo sido milagrosamente resgatada do sacrifício, mas ironicamente prestes a sacrificar seu próprio irmão, relutante, anos depois. O sacrifício de Políxena, ou Policena, precede as troianas de Eurípides, tá? E aí você vai ter textos, peças sendo redigidas em diferentes épocas que vão girar em torno, que vão orbitar a narrativa do sacrifício, do autossacrifício dessas figuras. Eurípides não foi o único dramaturgo a apresentar peças em que jovens eram sacrificados, tá? Então você pode ver a questão da fragmentária Ifigênia de Ésquilo e Ifigênia e Policena de Sófocles, né? Mas não há peças suficientes sobrevivendo para permitir uma compreensão ponderada de como o sacrifício foi tratado dramaticamente nesses casos. A incerteza se estende também às peças euripidianas, tá? Entre várias peças atestadas sobre Friso e Hele, filhos de Atamas e Nefale, e enteados de Ino, há indícios tanto do sacrifício voluntário quanto do involuntário de Friso. A fonte de Higino, né? E indica que um autossacrifício voluntário existe em algum lugar da tradição. E Meneceus não é o único homem a se oferecer para o sacrifício. Então, quando você vai pegar os documentos, as peças, os escritos, até fragmentos desses escritos, porque tem muita coisa que não está completa, está fragmentada, você vai perceber essa órbita, tá? Além disso, tragédias em que crianças são ameaçadas de morte no palco em um contexto sacrificial, mas sobrevivem, como no caso do jovem Orestes em Téléfo, de Eurípides. Dadas as evidências que sobreviveram, né, os textos, os fragmentos,
podemos identificar dois padrões narrativos nas peças de Eurípides que envolvem o sacrifício humano de personagens falantes, ou seja, que tem alguma fala durante a peça, né? Durante a ação dramática de uma peça. Um deles é o nobre autossacrifício, a autoaniquilação voluntária, ali como um ritual, tá? Em nome de uma comunidade. Uma ação que pode ter sido apresentada com vários tons de ironia. É importante ainda perceber isso, tá? Isso é visto em Filhos de Hércules, Ereteu, Récuba, Mulheres Fenícias e Ifigênia em Aulis. Um segundo padrão apresenta a vítima sacrificial resgatada por um deus, uma divindade, no último momento, com um animal sendo substituído como criatura sacrificada. Isso é visto na ação antecedente à Ifigênia, entre os taurinos, no final Espúrio, né, século IV, de Ifigênia em Aulis, e possivelmente em Friso B, também compartilha características óbvias com a narrativa Aquedá. Lembra da Aquedá, que nós temos uma live só sobre isso na primeira, acho que é a segunda ou terceira live da playlist Sacrifícios Humanos, lembrando que Aquedá é o nome da narrativa em que Abraão é ordenado por Javé para sacrificar seu filho Isaque, e essa narrativa se encontra em Gênesis 22, 1 a 19. Então, tem muitos elementos compartilhados entre a Aquedá e essas peças de Eurípides, tá? Que apresentam esses dois padrões aqui de autossacrifício ou de um resgate, principalmente. A única outra peça ateniense em que um jovem é sacrificado e para a qual se pode razoavelmente tirar uma conclusão quanto ao seu tratamento dramático é Polixena de Sófocles, onde há razão para pensar que foi drasticamente diferente, com Polixena implorando por sua vida até o último momento e oferecendo resistência física que teve que ser suprimida pela força, como em uma pintura da cena em Polignoto, no século V, em exibição na Ágora Ateniense. O meu propósito aqui é fornecer uma modesta adição a essa estrutura, considerando a apresentação de Eurípides do sacrifício de Andrômeda. A gente vai fazer eu quero fornecer uma breve adição, tá, a essas questões, e para a gente pensar a respeito, para acrescentar naquilo que a gente já tem construído aqui na playlist Sacrifícios Humanos. A tragédia Andrômeda, de Eurípides, foi encenada em 412 antes da Era Comum, em Atenas, na mesma trilogia da Helena. O contemporâneo Aristófanes testemunha a popularidade da Andrômeda em duas de suas comédias, em Tesmoforiantes, de 411 antes da Era Comum, e em As Rãs, de 405 antes da Era Comum. O texto completo, no entanto, não nos foi transmitido via tradição medieval, e as reconstruções do enredo da Andrômeda se baseiam, sobretudo, nos desenvolvimentos do mito conhecidos por outras fontes e em analogias com outras peças de enredo presumidamente semelhantes, tá? Então, o texto completo não chegou inteiro para a gente, tá? Muito foi reconstruído com essas outras fontes. Mesmo assim, ao menos 2 eventos da Andrômeda são apontados por comentadores, como importantes inovações de estilo. A primeira entrada de Perseu, né, que de algum modo deveria surgir em cena voando com suas sandálias aladas, e o próprio apaixonar-se do casal, né, que é algo, nossa, é um motivo atípico na tragédia clássica, que para nós é muito comum por causa dos filmes, por causa das mídias, né, das adaptações que chegam para nós, mas esse apaixonar-se é algo que vai ser muito atípico no caso da tragédia clássica, mas que parece ter desempenhado um papel não desprezível no enredo da Andrômeda. Então, vai ter um peso maior ali, que vai trazer um pouco mais de drama para a questão.
Aqui tem uma pintura, né, uma pintura vermelha que chamam, né, nos vasos, Perseu e Andrômeda em detalhe no vaso de figuras vermelhas da Apulia. Daí esse vaso é datado do século IV antes da Era Comum, né? Ou seja, exatamente da época em que a peça estava sendo exibida. A mãe de Andrômeda diz, né, na peça, que sua beleza excedia a beleza das Nereidas. E Poseidon exigiu que ela fosse sacrificada a Queto, né, na mitologia, um monstro marinho. Perseu, porém, voando com sandálias aladas de Hermes, libertou-a do perigo. Quando Perseu quis se casar com Andrômeda, né, Quefeu e Agenor, na verdade, noivo da princesa, tiveram um plano para matá-lo. Mas Perseu usou a cabeça de Medusa para transformá-los em pedra. Aí você pode pensar, nossa, mas eu já ouvi essa história em algum lugar. Sim, possivelmente você já viu algo parecido. Uma versão diferente, racionalizada do mito, é apresentada pelo mitógrafo Cono. Quefeu, irmão de Fineu, era rei de Jope e da Fenícia, que nessa época se chamava Jopia, né? Na verdade, Iope, né? O Iopia. Como havia 2 pretendentes a Andrômeda, Fineu e Fênix, Quefeu, depois de muito tempo, decidiu que ela se casaria com Fênix. Não querendo entrar em conflito com o irmão, Quefeu disse que levaria Andrômeda para uma ilha deserta, onde ela seria sacrificada a Afrodite. Fênix aproveitou a chance dada pelo futuro sogro e levou Andrômeda em seu navio decorado com uma baleia, chamado de Quetus. Andrômeda, acreditando estar sendo raptada, gritou por socorro, o que chamou a atenção de Perseu. O herói pulou para o barco com tal fúria que deixou os marinheiros petrificados e levou Andrômeda consigo para Argos. E da onde você pode ter visto algo parecido? Sim, né? Na Fúria de Titãs, ou no Confronto de Titãs, esse filme é muito famoso, né? Está nos streamings. Mais comum é o título Fúria de Titãs, né? Em que tem essa história básica, a primeira versão de Andrômeda, e que, claro, que vai dar algumas ênfases, vai trazer uma adaptação mais estilo cultura estadunidense, né? E que vai transformar esses heróis e monstros da mitologia num estereótipo já ocidentalizado, né? Produzido na mesma tetralogia da atual Helena, Andrômeda abre com a personagem Título amarrada diante da entrada de uma caverna, prestes a ser devorada por um monstro marinho que é Quetus. Andrômeda não é uma vítima voluntária, e sua narrativa oferece um contraste significativo com os padrões encontrados em outras partes de Eurípides. Então, como a gente viu em outras peças, nós temos a figura do autossacrifício, da jovem ou do jovem que se oferece para ser sacrificado em prol da sua comunidade. Aqui, nós não temos uma vítima voluntária, tá? Andrômeda não tem escolha aqui, ok? Andrômeda representa uma oferenda imaculada. A nobre filha do rei etíope, Quefeu, ela é uma Pártenos, tá? Que de outra forma ofereceria um casamento nobre. Então, ela é a jovem imaculada, virgem no sentido de intocada, tá? Não é necessariamente na questão sexual, e a gente precisa tomar cuidado quando fala do termo virgem projetada para a antiguidade, tá? Ou até mesmo a antiguidade mais recente, porque em cada cultura esse termo vai assumir um sentido. E aqui eu até não coloquei virgem logo de cara, eu coloquei imaculada, porque é muito nesse sentido. Ela está sendo preservada para um casamento nobre, tá? E isso é uma questão política, é uma questão de poder. Wilkins identifica uma Pártenos como uma mulher pós-púbere, portanto núbio, né?
que ainda faz parte da casa do seu pai. Poseidon exigiu especificamente em recompensa por uma ostentação de sua mãe Cassiopeia, ou Cassiopia, sobre sua beleza. Então, a mãe dela fala que não tem beleza maior do que a de Andrômeda, e é claro que o Poseidon vai ficar, né, puto. Né? O Poseidon geralmente circulava mulheres muito bonitas também, não era só Zeus, tá? Apolodoro coloca em questão a beleza de Cassiopeia, mas Ignos fala sobre Andrômeda, tá? Então, em alguns comentaristas, eles vão divergir sobre a beleza de quem está se referindo aqui, tá? Marshall argumenta que Apolodoro adere mais de perto à versão euripidiana. Para a exigência de Poseidon, né? E Netunos vai ter a palavra, né? Neptunus espotulato, as mesmas palavras usadas sobre Ereteu, né? A Andrômeda é, portanto, tanto a causa instrumental da ira de Poseidon, quanto o meio pelo qual essa ira será apaziguada. Então, se a causa da ira de Poseidon foi a exaltação da beleza de Andrômeda, então seria a beleza de Andrômeda que iria ser sacrificada para apaziguar essa ira. Então, existe aqui uma balança, né? E dessa balança que vem muitas vezes a ideia de o que vai tem que voltar, a questão da justiça, daquela ideia de justiça que o que você faz, você paga. Isso é uma ideia implícita aqui nesses mitos, tá? Não há sentido em nenhuma versão de que ela seja de uma série contínua de oferendas, como no caso dos jovens atenienses oferecidos ao Minotauro, tá? Onde Teseu se apresenta como uma oferenda voluntária, e que isso vai ser chamado a atenção em alguns materiais. Mas aqui é como se somente o sacrifício de Andrômeda, não uma sequência de sacrifícios, não um monte de elementos, é que vai apaziguar a ira de Poseidon. Teseu, né, vai também fazer, vai ter essa ideia de também de sacrifício nos seus mitos envolvidos, né? Você vai ter, aqui tem várias referências, porque quando eu coloco aqui a ideia de Teseu se oferecer em sacrifício, ele vai ser um ritual bem específico, tá? Ele se apresenta como uma oferenda voluntária. A Andrômeda é exatamente o oposto, ela é vítima de uma tentativa de apaziguamento, mas aí muita gente vai falar, não, mas ela é vítima porque a beleza dela desafiou as divindades, então ela não é tão vítima assim, ou coisas nesse sentido. A figura de Andrômeda, ela é colocada ali como vítima das políticas de sua família, do poder de sua família, do enaltecimento desse poder e dessa desigualdade social que ali está, porque ela vai ser colocada como no pico de uma montanha de beleza e nobreza, inalcançável, e a população da cidade vai ficar refém caso ela não seja sacrificada. Então, existe ali uma ideia de que, de forma alguma, ela pode escolher a própria sorte. Ela não vai poder escolher com quem vai se casar, ela não vai poder escolher se ela vive ou não. Tudo isso é escolhido por ela, tá? E isso é importante, diferente da figura de Teseu, ok? Ao fazer a peça começar com Andrômeda já exposta, e isso é muito interessante a forma como a peça começa, ela já está ali exposta, né? Eurípides a estabelece como vítima, embora seja possível que uma parte perdida da peça descreva detalhes da ofensa de Cassiopeia
a mensagem de Poseidon e outros ritos preliminares, né? Então, muita coisa ali é implícito, e que, claro, no filme A Fúria de Titãs vai ser colocada, né? Mais escrachadamente, mas, de certa forma, a posição de Andrômeda, já no início da peça exposta, é a figura da vítima pura, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma culpa, tá? E aí nós vamos ter aqui, de fato, né, a parte 133, né, mas é doce lembrar dos sofrimentos depois de ter sido salvo. Parece um estímulo de Perseu para tal descrição. Suas próprias aventuras são descritas com a mesma palavra no fragmento 134. Embora Andrômeda seja resgatada por Perseu, a ofensa de Cassiopeia permanece e a recompensa exigida por Poseidon ainda não foi cumprida. Tá? Então, mesmo que haja o resgate, o monstro ainda vai vir e precisa ser resolvido, né? É somente com a destruição do monstro marinho por Perseu, né, descrita por um mensageiro, cujo discurso incluía o fragmento 145, que os meios pelos quais a ira de Poseidon pode ser aplacada são desativados. Então, por exemplo, ela não foi sacrificada, ela foi salva por Perseu. Mas, e daí eu recomendo que depois vocês pelo menos assistam a Fúria de Titãs ou reassistam para lembrar de alguns elementos, mesmo com as inserções ocidentalizadas ali, né? Que você vai perceber que não adianta ter salvo ela, o monstro está ali de qualquer maneira. Ele foi libertado, ele está ali para realizar e aplacar a ira de Poseidon. Mas só com a morte, tem que haver uma morte, e a morte do monstro que ocorre nas mãos de Perseu, tá? Na verdade, pela cabeça de Medusa, né? Embora sua raiva contra os etíopes, né, Cassiopeia em particular, possa persistir, não há indícios de uma crença persistente de que Andrômeda deva ser oferecida a ele por outros meios. Então, de certa forma, a morte do monstro acaba aplacando a ira. As ações de Perseu significam que Poseidon não será apaziguado, mas isso não deve, como resultado, levar à conclusão de que Andrômeda não é um sacrifício real, como alguns alegaram. Né? Alguns pesquisadores fazem algumas afirmações bem fora da casinha, né? Principalmente porque não levam em consideração a própria posição dela e todas as decisões que são feitas a respeito dela como uma vítima real de sacrifício, né? Hughes exclui Andrômeda e alguns outros casos de seu estudo porque, abre aspas, a ausência de linguagem sacrificial nessas histórias é notável. As jovens vítimas são dadas como alimento ou como parceiras sexuais aos monstros e são expostas, em vez de mortas, no ato de sacrifício. Fecha aspas. É interessante o fato desse pesquisador excluir Andrômeda, né, dos seus estudos sobre sacrifícios humanos, por causa da linguagem sacrificial, tá? Que não está ali. Mas quando você vê alguns elementos, é possível classificar, tá? Em uma nota de rodapé, no entanto, ele admite que, abre aspas, a coloração sacrificial ocasional, fecha aspas, e cita Andrômeda de Sófocles, né, no fragmento 126. Abre aspas, aqui é o trecho mesmo de Andrômeda de Sófocles. Abre aspas, foi escolhido como um sacrifício para a cidade, pois desde os tempos antigos os bárbaros têm o costume de sacrificar seres humanos a Cronos. Eu fiz questão de deixar o texto grego aqui também, para quem entende o grego, né? Para verificar e perceber que mesmo que você não tenha uma linguagem específica de sacrifício humano, você vai ter elementos. E nós falamos sobre isso numa live anterior, quando eu falei dos mosteiros lá no Egito. Lembrem que não precisa ter uma linguagem específica, mas alguns elementos específicos que vão caracterizar, que vão montar ali o palco para um sacrifício humano.
E mesmo quando não há um sacrifício de fato, como na narrativa de Abraão e Isaac, como até mesmo nas narrativas de renúncia familiar dos monges lá no Egito, e nas lives do sacrifício humano que a gente viu, mesmo quando a pessoa é livrada da morte, todo o ambiente é um ambiente de sacrifício, tá? Este fragmento aqui específico, né, demonstra que não há nada de incidental na associação de Andrômeda com o sacrifício no precedente mítico mais imediato de Eurípides. De fato, ao vincular o sacrifício de Andrômeda a Cronos, Sófocles estabelece uma correlação direta entre Andrômeda e a prática cartaginesa de sacrifício humano, como os atenienses a entendiam. O pseudoplatônico Minos, né, em 315, identifica o deus cartaginês, a quem sacrifícios de crianças são feitos como Cronos. A associação de Baal com Cronos e depois com Saturno romano também está bem estabelecida, tá? Lembrando que Cronos, né, Saturno, é aquele que é descrito como comendo seus próprios filhos, né? Minos passa a vincular o sacrifício humano ao exemplo mítico de Atamas e Friso. Em Eurípides, o deus é, em vez disso, Poseidon, mas Andrômeda, no entanto, continua sendo um sacrifício, embora os fragmentos existentes o expressem em termos de um banquete. Abre aspas, preparar comida para o monstro marinho, fecha aspas, fragmento 115. Então, veja que nós temos mais de uma narrativa de Andrômeda. Nós temos a narrativa de Andrômeda aqui de Sófocles, que relaciona o sacrifício dela com Cronos, tá? E Cronos é uma divindade que, de alguma forma, vai ser identificada como uma divindade cartaginesa, e também com o próprio Baal, tá? Nós vamos relacionar isso por causa da região ali, que existe uma interconexão entre as culturas, tá? Porque fica bem ali na costa do Mediterrâneo, né? E nós vamos ter essa ideia de, no caso do texto de Eurípides, Andrômeda ser descrita como comida, tá? Como comida para o monstro. A atividade ritual em comum é apropriada para o exótico contexto africano na costa atlântica, tá? E aqui nós vamos ter um chamado contexto exótico exatamente a partir dos fragmentos encontrados ali da perspectiva grega, tá? A Andrômeda de Eurípides, portanto, oferece um modelo diferente para o sacrifício humano do que o visto em suas outras peças. E daí vale a comparação também com essas peças, né? Embora a oferenda de Andrômeda faça parte da ação dramática, ela não é apresentada como uma vítima voluntária, nem há qualquer indicação de uma substituição animal, como em Friso B. Em vez disso, Andrômeda se conforma mais ao padrão evidente em Andrômeda e Policena, de Sófocles. Que Eurípides seja capaz de tal variação, apesar de seu claro interesse na ética que envolve o autossacrifício voluntário de jovens, não é surpreendente, mas é salutar ter um exemplo claro. Isso também autoriza algumas conclusões adicionais sobre a peça de Eurípides. Embora muito se fale da rapidez com que Perseu se apaixona por Andrômeda, né, nos fragmentos 125 e 139, há alguma negociação. Perseu pergunta, donzela, se eu te resgatar, você me mostrará gratidão? Fragmento 129. E uma dimensão sexual ao uso aqui é frequentemente assumida. Ou seja, eu receberei um favor? Mesmo que a associação pretenda ser secundária, o poder do amor erótico sobre Perseu é estabelecido nos fragmentos 136 e 138a. A resposta de Andrômeda é inequívoca. Resgata-me, estrangeiro, se você deseja um servo, uma esposa ou um escravo. Fragmento 129a.
Andrômeda é uma sobrevivente, e qualquer um desses desfechos a remove do seu perigo atual, mesmo que a torne sexualmente disponível para Perseu. Veja que, novamente, ela não vai ter escolha de fato. Ele pergunta para ela, mas ele faz uma negociação. Ele não faz um pedido. Ele está negociando com ela. Aí você pode pensar, não, mas se ele está negociando com ela, então ela tem uma escolha. Não, ela não tem. Porque a questão aqui é, ela precisa sobreviver. Ela é colocada como uma sobrevivente. Então, o que ela coloca, as opções dela aqui, é basicamente servir a Perseu, ser esposa dele ou ser uma escrava dele. Essas são as opções dela. Ou seja, ela não tem exatamente uma escolha. Então, aqui você já vê que não é o Perseu da Fúria de Titãs, né? Não é o Perseu que olha para aquela mulher, se apaixona e pega, né? E quer salvar ela e pega ela, não sei o quê. Não, não é isso. Ele negocia se ela vai dar o favor para ele, fazer um favor para ele. Se tornar uma dessas três coisas aqui para ela ser resgatada. Ele cobra um preço, tá? Então, Andrômeda é uma sobrevivente. Vou repetir. E qualquer um desses desfechos a remove de seu perigo atual, mesmo que a torne sexualmente disponível para Perseu. Uma vez que ela não esteja mais sob o controle de seu pai, ela tecnicamente não é mais uma Pártenos e, consequentemente, não será mais um sacrifício aceitável. E aí é a questão dela não ser mais um sacrifício, dela não ser mais a Imaculada. Ela pertence a alguém, ela politicamente e economicamente pertence a alguém. Então, ela não vai servir como sacrifício. Tá? Em Andrômeda, um rito de casamento se torna um meio de contornar um rito sacrificial. Quando a peça termina, Andrômeda é levada de uma terra de morte para a Grécia, onde se torna mãe de vários filhos. Veja que existe aqui a ideia da terra exótica, tá? A terra, né, que realiza tais sacrifícios, e aí ela vai ser elevada a uma outra posição, né? Uma terra de morte para a Grécia, onde se torna mãe de vários filhos, tá? Então ela tem uma outra posição lá, outra função. O padrão, né, que Gepping chama de drama ánodos, também é compartilhado com Helena, Ifigênia, entre os Táurios e Alceste. Em contraste, abre aspas, a estrutura de Ifigênia em Aulis depende da execução de um ritual sacrificial que é disfarçado, em grande parte da ação, como um rito de casamento ilícito. Fecha aspas. Então, veja que da posição de sacrifício, a figura da mulher é transformada em esposa. Da figura de sacrifício para aquela que atende sexualmente um homem. Tá? Prefere amputar o braço ou a perna, né? Que escolha difícil. Morre na boca do monstro ou se casa. Foi só um parênteses meu, né? A associação entre casamento e morte, de forma mais geral na tragédia, é discutida por M, né, no livro Marriage to Death, casamento até a morte, né? Andrômeda pode, portanto, ser vista como outro exemplo dramático que demonstra como, abre aspas, a metáfora sacrificial molda e se torna parte intrínseca da dramaturgia de Eurípides como um todo. Fecha aspas. No drama euripidiano existente, há apenas uma outra peça em que uma personagem falante é ameaçada de sacrifício. Mas o evento é evitado completamente.
Em Ifigênia, entre os táurios, o reconhecimento entre irmão e irmã em uma área geográfica igualmente remota significa que o derramamento de sangue é evitado e a personagem título pode ser restaurada em seu lar na Grécia. Então, tem várias versões também do mito de Ifigênia, né? E num deles ela é salva do sacrifício. Téléfo, produzido em 438 com Alqueste, também tem um sacrifício evitado, mas a vítima é uma criança. Por meio da conexão narrativa de um sacrifício evitado, Andrômeda e Efigênia compartilham um interesse em ritual, resgate e salvação, que são elementos que vão conversar com a Akedah, né? A narrativa de Abraão e Isaac. Significativamente, esses são temas subrepresentados na peça que acompanha Andrômeda e Helena, né? Embora Helena e Ifigênia compartilhem um grande número de características narrativas, parece que o foco no sacrifício e no ritual presente em Ifigênia é retomado na peça que acompanha Helena, Andrômeda. Essa é uma conexão inesperada e ajuda a estabelecer um terceiro padrão narrativo sobre o sacrifício nas peças de Eurípides. A ideia de sacrifício evitado, que pode estar ao lado de sacrifício realizado voluntariamente e sacrifício substituído. Tá? São elementos que vão estar na órbita das peças de Eurípides. Tá? Veja, é uma reflexão muito breve, tá? Mas aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para fazer essa reflexão, principalmente para entendermos os elementos que estão no entorno de Andrômeda e perceber a função, a posição dela em relação a esses elementos. Cada elemento vai ter uma dinâmica diferente em relação a Andrômeda, e isso precisa ser analisado com calma, tá? Antes de ver os comentários e a gente ver as perguntas também, eu quero só avisar que nessa sexta-feira nós vamos ter mais uma live na playlist sobre sacrifícios humanos, sobre violência e guerra santa no Antigo e Novo Testamentos, e vou falar especificamente do judaísmo e do cristianismo, tá? Mais aprofundadamente. E vamos falar sobre, principalmente, os judaísmos iniciais. Vamos falar um pouco sobre o sionismo e as relações com o sionismo moderno, contemporâneo, e entendemos também alguns paralelos entre esses textos de violência e guerra santa na Bíblia hebraica e também no Novo Testamento, com relação aos cristianismos contemporâneos, tá? Na sua linguagem armamentista. Então, é também uma reflexão breve, mas é importante nós fazermos em relação aos sacrifícios humanos, tá? Em algum momento, nós precisamos parar e fazer essa reflexão. Então, convide as pessoas, o seu tio do Zap, aquelas pessoas que ficam te perturbando, e que são cristãs, né? E que estão falando asneira na internet. Vamos ver essa live juntos para fazer a reflexão. E olha que delícia, gente. Dia 26 de novembro, às 19 horas, vamos receber a historiadora Inês Barreto, doutoranda, para falar sobre sua pesquisa sobre o livro de São Cipriano, tá? Tá imperdível. Pode já ativar o sininho ou pode pôr na sua agenda para não perder. Quero, antes de falar das minhas outras coisas, quero falar das próximas lives, porque no dia 28 de novembro nós vamos ter uma live sobre uma história de duas Tamares. Nós vamos falar sobre violência doméstica na Bíblia hebraica, falando sobre as duas figuras de Tamar, chamadas Tamar na Bíblia hebraica, tá? Não perca, tá? Já vai agendando, já vai se preparando. No dia 3 de dezembro, às 19 horas, nós vamos ter uma live intitulada Grávida de Significado, a política da violência de gênero na lista de Herem da Estela de Mecha, tá? Sim, vamos falar de questões de gênero aqui,
povo pode espernear, porque isso aqui é pesquisa, isso aqui é ciência, tá? E vamos falar especificamente do texto da Estela de Mecha, ok? Que também envolve sacrifício humano, que também envolve violência de gênero. No dia 5 de dezembro, às 19 horas, vamos ter uma live intitulada Ela Pegou o Véu e Se Cobriu. E nós vamos entender o sentido de usar o véu, de colocar o véu nas sociedades da antiguidade, desde a Mesopotâmia lá atrás. Sim, vamos falar sobre a deusa Estar, vamos falar sobre o sentido político, a questão econômica e as questões de gênero envolvidas no uso do véu. E, claro, vai ter alguns textos da Bíblia hebraica que vamos apontar, que vão refletir essas outras culturas mais antigas, ok? Não percam. No dia 10 de dezembro, às 19 horas, vamos ter uma live sobre Lamastu, filha de Anu, um perfil sobre a deusa demônia Lamastu, tá? É uma live inicial da playlist, já tem uma playlist aqui no canal chamada Lamastu, a deusa demônia, e nós vamos ter mais material sobre ela daqui para frente. Então, se preparem, porque vai ter... Olha, tem muita coisa, hein? Lembrando que Lamastu é a esposa do Pazuzu, tá? Nós vamos conhecer essa mitologia, ele vai aparecer nessa live também. E inaugurando uma nova playlist no canal, também temos inversões de gênero e culturas de gênero na antiguidade. Tem uma playlist agora sobre inversões de gênero e culturas de gênero, tá? Essa vai ser a primeira live no dia 12 de dezembro, às 19 horas, porque nós vamos falar sobre a mutação, a transmutação, a ideia de inversões de gênero, quando determinados papéis de gênero são invertidos, quando aquilo que é a performance considerada masculina é trocada com aquilo que é considerado performance feminina, tá? E ideias transgêneras na antiguidade, tá? Então, nós vamos começar no dia 12 de dezembro, a primeira live dessa nova playlist. Gente, tem muita pesquisa sobre isso, tá? Suméria, Acádia, Assíria. Olha, tem inúmeras culturas no mundo e no tempo da história que vai ter evidências, sim, dessas inversões de gênero, e nós vamos trabalhar isso aqui no canal. Beleza? E no dia 17 de dezembro, às 19 horas, nós vamos ter uma live sobre Recebendo Estar através dos 7 Véus de Salomé, de Oscar Wilde. Sim, nós vamos verificar os elementos da mitologia da deusa Estar, lá da antiga Babilônia, na peça, né, de Salomé, dos 7 Véus de Salomé, de Oscar Wilde. Nós vamos verificar essa inter-relação textual aqui, específica, em que os mitos antigos da deusa Estar vão estar refletidos na literatura, tá? De Oscar Wilde. São as lives que já estão agendadas aqui, tá? Lembrando que vocês podem adquirir a minha tese de doutorado a R$130, com frete incluso para todo o Brasil. É só acessar o Linktree lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Você pode fazer pagamento por Pix, por PicPay, por Mercado Pago, pode fazer parcelado no cartão, como você desejar. E o importante é que você tenha essa obra fundamental, né, de leitura e pesquisa aprofundada e atualizada sobre a deusa Axerá, sob uma perspectiva feminista decolonial. E vai entender também essa metodologia decolonial, né, feminista decolonial. E se você quer ainda se aprofundar, temos uma nova playlist aqui no canal em que eu vou explanar, em que eu explano basicamente os conceitos fundamentais dessa tese, que estão, né, claro que não tem como eu aprofundar as 474 páginas, mas eu vou dar uma base, né, uma explanação, e também com questões extras aqui no canal, na playlist de Axerá Loruhamá, que já está disponível até o capítulo 3. Falta colocar a conclusão, que no fim de semana eu já coloco, tá? Porque eu tenho que editar, tirar imagens que não são autorizadas e coisas assim.
E temos os últimos 9 exemplares do livro Uma Reflexão nos Estudos sobre a Deusa. R$50, frete grátis para todo o Brasil. É o capítulo censurado da tese, né? E que está disponível para vocês. Os últimos exemplares mesmo da tiragem, gente. Se não aproveitar agora, não sei quando que vai poder aproveitar, hein? É importantíssimo que você garanta, porque nesse livro eu vou abordar exatamente as teologias progressistas da figura de Maria, que vão estar se estendendo em como os monoteísmos ainda controlam os corpos e as consciências, mesmo com uma fachada LGBT, uma fachada feminista, uma fachada negra. Botam Jesus negro que pronto, todo mundo se submete ali, né? Felizinho a caixinha monoteísta. Então, aqui está importantíssimo que a gente discuta essas questões. Aqui também eu trato da teologia do pluralismo religioso e que vai tentar se fazer de salvador da pátria, salvador do mundo, que vai ser o mocinho salvador, né, branco, que vai tentar resgatar as pessoas que não estão caindo no joguinho dos monoteísmos tradicionais. Então, gente, importantíssima essa obra. Lembrando que nós estamos com uma parceria com a Nigra Corudistro, essa livraria independente, né, editora independente, e vocês podem adquirir os livros dessa editora todos com 10% de desconto usando o meu cupom Curso Natel, tá bem? E se vocês se tornarem membros, né, da campanha de assinatura deles, que a cada 2 meses eles enviam uma caixa de materiais maravilhosos para vocês vão ter, se forem assinantes deles, tem 20% de desconto em todos os meus cursos, tá bem? Lembrando que nós temos 40 cursos, o pacote de 40 cursos exclusivamente em novembro de 2025 a R$700. Está acabando o mês. Já passamos da metade do mês. Falta pouco para acabar essa oportunidade. Então, é só em novembro de 2025. Os 40 cursos com biblioteca digital, atendimento personalizado, certificado, todos na área de Bíblia hebraica, ciências da religião, história das religiões, tá? E grego e hebraico bíblicos, módulo básico, tudo incluso por R$700, tá? Acesso vitalício e você pode parcelar sim no cartão, sem problema nenhum. Mas está acabando o mês. Estamos no dia 18 e olha, gente, é só até dia 30 de novembro. Não perca, tá bem? Vamos lá. Comentários, dúvidas? Vamos ver. Jesus, deixa eu ver. Tá lindo mesmo, Gabriela. Traz uma coleção lindíssima de brincos. Obrigada. Obrigada. Juliana Rosmaninho, boa noite, professora e colegas. Um prazer acompanhar ao vivo. Obrigada, querida. Membro do canal, seja bem-vinda. Marco Silva, Andrômeda não é uma mitologia da Etiópia? Se sim, a apropriação cultural é muito mais antiga do que imaginamos. Então, Andrômeda tem sim origens na Etiópia. E é por isso que eu coloco ali que quando ela vai ser redigida ali, ela vai ser colocada como vinda de grupos exóticos africanos. Entende? Foi por isso que eu coloquei. E isso, além de ser uma apropriação, né? Apropriação cultural é antiga pra caralho, entendeu? Isso aí, ó, muito antiga. Ela vai ser lida, ela vai ser entendida como algo assim, por isso que a Andrômeda ela vai ser deslocada para a Grécia, ela vai ser promovida, né? E isso é importante na peça de Eurípides. Mari, membro do canal. Boa noite, Ângela. Boa noite a todos e todas. Boa noite, querida membra do canal maravilhosa.
Tiago Faria Mello. Ângela, no estudo das tragédias gregas, em particular sobre as obras de Eurípides, eu li os trabalhos de Brian Kibuuka, que estuda Eurípides sob viés de gênero. Sim, até já fiz cursos com ele. Acho que você conhece ele também, porque foi do campo dos estudos bíblicos antes. Sim, exatamente. Exatamente. Os estudos do Brian em torno de Eurípides é por causa da questão do grego, né? Ele vai trabalhar a língua grega, ele leciona grego também, né? E ele já fazia essas pesquisas sobre viés de gênero quando estava nos estudos bíblicos, né? Ele já tinha essa tendência. Preciso dizer que, por mais importantes, né, que sejam as contribuições dele, existem algumas questões que eu divirjo dele, tá? Muito por causa da perspectiva decolonial, tá? Nada assim, né? Mas é importante que as pesquisas dele, eu gosto muito do material que ele publicou a respeito disso também. Sérgio Fernandes, membro do canal, boa noite, Ângela, e a todos. Boa noite, membro, seja bem-vindo, querido. Mari, só lives maravilhosas, obrigada, querida. Cláudia Antonieta, membro do canal, boa noite. Demorei, mas cheguei. Importante que chegou, querida. E lembrem, as lives ficam todas gravadas. É importante que vocês saibam que está tudo à disposição aqui, as playlists, os cursos gratuitos no canal. Muito conteúdo para você aproveitar. Mari, tudo está contaminado, corrompido pelo sistema. Por isso não adianta ser progressista. Prometem liberdade e logo vira controle. Pois aquilo que a gente viu na live com a Francine Oliveira semana passada, é importantíssimo da gente ter consciência, tá? Que aquilo que se diz progressista, na verdade, está de mãos dadas com o sistema. Veja a legislação que foi hoje aprovada, essa semana, aprovada pelo Executivo, né? Que vai proibir linguagem inclusiva de gênero, né, nos estabelecimentos públicos. Veja como isso é uma completa desconsideração e uma completa presunção de que tem autoridade para legislar sobre a vida e as identidades das pessoas. Presunção. E é tão óbvio que quando chega nesse ponto, não tem como aliviar o passapano para ninguém, tá? É nós por nós, entendeu? E não adianta o povo espernear por causa de um todes. É muita fragilidade da própria identidade para ficar esperneando por causa de um todes. É muita fragilidade. É muita fragilidade da própria identidade, da própria sexualidade, e espernearem por causa da cor do meu óculos, que já fizeram aqui. E já fizeram um vídeo, já comentaram aqui no canal. Então, vejam, quando a gente fala de progressismo, quando a gente fala das teologias progressistas que são fachada para monoteísmo continuar angariando poder, né, sobre as pessoas, quando a gente fala de grupos que vão controlar os corpos e as consciências das pessoas, a gente está falando de sobrevivência. Quando eu trago aqui uma peça sobre Andrômeda, e eu chamo a atenção de vocês para prestarem atenção no que Andrômeda representa naquela sociedade, que tipo de poder ela tinha na peça ali, que estava chamando a atenção. Nós estamos percebendo que uma figura, uma entidade numa sociedade que não tem poder sobre si mesma, sobre o seu próprio corpo, sobre as decisões sobre si,
sobre quem ela é, quem ela deixa de ser, essa pessoa, ela é refém de tudo que a cerca. E isso precisa ser pensado, e ela é, se ela é um sacrifício perfeito, enquanto debaixo de determinados poderes, ela é a escrava perfeita debaixo de outros determinados poderes. E essa posição de Andrômeda como sacrifício perfeito é um paralelo, ou escrava perfeita, é um paralelo para grupos específicos na nossa sociedade, que são ou sacrifícios perfeitos ou escravos perfeitos. E a gente precisa começar a perceber que o que muda é só o poder que está ali controlando a vida dessas figuras marginalizadas. Eu vou falar mais explicitamente sobre isso na sexta-feira. E é importante que eu lembrei de duas figuras específicas, né? Que eu acho que precisam ser lembradas, né? Deixa eu só. Eu estou respirando fundo. Eu lembrei que em 2017 eu fui para Juazeiro do Norte, no Ceará. Quando eu cheguei lá para lecionar, eu fui lecionar um semestre, depois eu voltei e fui lecionar outro semestre. Mas nesse primeiro semestre que eu fui lecionar lá, na verdade, lá no semestre, eu fiquei um mês lá, né, lecionando 3 disciplinas. Quando eu cheguei lá, recém tinha acontecido, né, eu cheguei em abril, era abril, em fevereiro tinha acontecido a Dandara, uma travesti, tinha sido morta por várias pessoas, com tiro, com pauladas. E é interessante como as pessoas... não quero saber disso. Ou simplesmente ignoram que uma pessoa foi morta com graus de crueldade por ser quem é. Eles filmaram e jogaram na internet e dava para assistir a execução. Semana passada, Aline Bernardino da Silva foi... semana passada não, desculpa. Ela morreu também pelo companheiro, né? A Alice Martins Alves, uma mulher trans, foi espancada por causa de R$22. E foi espancada por, né, um homem, 2 outros assistindo. Ela foi parar, só pararam de espancar porque um ciclista passou ali. Ela foi levada no hospital, ficou alguns dias, faleceu semana passada. E aí tem gente que acha, não, mas o que isso tem a ver? Nós estamos numa playlist chamada Sacrifícios Humanos. O que você acha que isso tem a ver? Por que certas vidas merecem ser sacrificadas na nossa sociedade? E muitas das pessoas acabam sendo absolvidas depois de praticarem esses sacrifícios. Por que você acha que
quando um homem é branco, cis e hétero, ele não é. Ninguém desconfia que ele é chefe de um crime ou chefe de tráfico de drogas, ninguém desconfia de armamentos, nem que achem estoque de armamento no seu condomínio. Mas se ele é branco, homem, cis e hétero, ele não merece ser sacrificado. Mas se é negro, mesmo que esteja com guarda-chuva na mão, vão dizer que é fuzil e vão sacrificar ele. Se você acha que quando eu trago esses assuntos não tem relação nenhuma com uma peça de Eurípides do século IV antes da Era Comum, em que os elementos de poder estão lá determinando qual o destino daquela vítima imaculada, que já começa a peça exposta completamente vulnerável. E eu gostaria que você pensasse sobre isso. Pensasse em que tipo de gente a sociedade considera que pode ser sacrifício. E que tipo de gente passa ileso, independente do que achem na mão deles. É isso que essa playlist aponta. Se o nosso estudo sobre mitologias, sobre peças antigas, sobre culturas diversas, sobre línguas antigas, sobre demônios, sobre deuses, sobre cultos, sobre práticas religiosas, sobre história das religiões, sobre fenomenologia, sobre as sociedades, sobre as religiões civis, sobre a guerra, sobre sacrifícios, não nos fizerem olhar para a nossa realidade e fazer alguma coisa, entender a nossa responsabilidade, é lixo que a gente estuda. Não serve para nada. Ou a gente estuda só para dizer que sabe. Ou a gente estuda só para dizer que tem um título. Ah, sou doutora. Tá, e daí? Qual a minha responsabilização na sociedade que eu vivo? Porque quando a gente morrer, esses títulos morrem com a gente. A gente vai viver enquanto a gente for lembrado. O dia que todo mundo esquecer da gente, acabou. Acabou. Só vai ficar aquilo que a gente se responsabilizar por construir. E se o seu estudo, a sua pesquisa, aquilo que você constrói, não faz nenhuma diferença na vida de ninguém, para que você está fazendo? Eu entendo. Todo mundo precisa pagar os boletos. Eu entendo. Eu também. Eu estou trabalhando para isso, vendo os meus cursos. Ela vende curso. É o meu trabalho, é como eu consigo. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para pagar os meus boletos. Eu entendo que tem coisas que a gente precisa fazer que não gosta, que não faz muita diferença, mas precisa pagar os boletos. Eu entendo essa parte. Mas, de alguma maneira, a gente precisa se responsabilizar. De alguma maneira, a gente precisa... Eu e as 13 pessoas que estão assistindo aqui comigo, nós por nós, a gente precisa assumir uma posição de que o que a gente vai fazer, o que a gente vai pesquisar de alguma maneira, vai nos fazer nos posicionar nessa sociedade que mata, que sacrifica. É sacrifício porque é sistemático, é ritualizado e é justificado religiosamente. Então a gente precisa se juntar.
E eu preciso dizer que é isso que me move. Porque eu já vi muita violência. Porque eu já pratiquei muita violência religiosa. E eu não estou fazendo mais, eu não estou mais agindo como eu ajo hoje para reparar nada. Porque eu estou me tratando na terapia para me livrar da culpa. E se a culpa estiver do meu lado, eu vou continuar lutando, mas eu não luto por causa da culpa mais. Não faço mais isso. Antes eu fazia. E tem provas aqui no canal disso. E tudo que a gente está estudando, tudo que a gente está pesquisando, a gente precisa pensar nos paralelos, nas estruturas de poder que sempre existiram. E que, de alguma forma, desde que as sociedades se estruturaram de forma paralela ao que temos hoje, essas violências existem. E então nós precisamos, de fato, estudar sobre isso. E essa playlist Sacrifícios Humanos, eu digo que é um dos meus melhores trabalhos, porque ele está sendo feito aqui, para todo mundo ver, para todo mundo construir junto. Para quem quiser, está aqui. Estamos construindo. Não é algo que eu faço sozinha ou só para mim, ou só para a academia ler, ou só para quem pode pagar, comprar, né? Tá aqui. O desafio é pegar essa playlist, maratonar e começar a se posicionar, e começar a questionar essas estruturas de violência, aonde elas estiverem, e começar a se especializar, como a Francine Oliveira falou na live aqui sobre o mito da democracia, especializar em áreas que poucas pessoas que realmente querem mudança social estão especializadas, e entrar nos nichos onde poucas pessoas que estão querendo mudanças sociais estão nessas áreas. E a gente precisa entrar onde ninguém está entrando. Exatamente. Não estou falando para a gente entrar nas estruturas religiosas, estou falando para entrar nas estruturas tecnológicas, porque é nessas estruturas onde está quem manda. E é nessas estruturas que a gente pode ter acessos, que a gente pode falar, trazer uma conscientização diferente, um caminho diferente, e lutar com instrumentos de maior acesso, de maior visibilidade. E a gente, muitas vezes, é tudo que a gente tem e tudo que a gente pode fazer. Eu não sei se faz sentido para vocês o que eu estou dizendo. Nesse momento, é um grande desabafo. E é um grande chamado de alerta para mim também. E quando eu lembrei de Dandara, quando eu lembrei da Alice, que faleceu semana passada, não tem como ficar são Andrômedas. São as Andrômedas que foram sacrificadas. Gabriel, misericórdia. Jesus da Shopee, estamos com você, Angela. Obrigada. Eu sei disso. Marco Silva,
por entendermos o presente, precisamos conhecer a história e o passado. A história não cobra, mas tudo se repete. É exatamente isso, Marcos. E eu agradeço por você estar aqui firme também. Vocês estão aqui. Essa turma aqui do chat está firme aqui. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui. Mari, todos nós somos vítimas da catequização religiosa mundial, Ângela. Nós não escolhemos a religião, nós somos adestrados para escolhê-la, é verdade. Edinaldo Lima, não existe mais culpa, Ângela, você venceu a confessar, um ato lindo, obrigada. Eu tenho aprendido que o medo e a culpa, muitas vezes, vão continuar perto. Mas, independente deles, eu vou continuar seguindo em frente. E, independente deles, eu vou continuar tomando as decisões que eu quero tomar. E, independente deles, eu vou fazer aquilo que eu entendo que é o melhor. Como eu fiz um videozinho hoje nas minhas redes, né, publiquei até aqui no canal, não existe objetividade, né? Nós somos um complexo de subjetividades. Então, o que nós entendemos, e é por isso que eu acessibilizo tanto conteúdo aqui nesse canal, porque quem tiver ali e entender alguma coisa, ou quiser entender alguma coisa, né? Estiver disposto a aprender, quando a gente entende algo, a gente segue com aquilo, a gente vive e transforma aquele entendimento em ação. Então, é muito importante a gente trabalhar com o que a gente entende. E não desprezar o nosso entendimento, ainda que limitado. A gente sempre vai ter limites, gente. Sempre vai ter limites. Sempre. E eu agradeço demais as palavras de vocês no chat. Agradeço demais o carinho. E espero que vocês gostem das próximas lives, porque estão sendo pesquisadas e trabalhadas com muito carinho. Eu estou pesquisando muito nesses dias. Passei o fim de semana em cima de vídeos, em cima de material. Ontem, segunda e terça também, em cima dessas lives que eu agendei. E fiquem atentos, porque eu vou continuar agendando lives em cima de muita pesquisa. E a gente vai desbravar culturas e elementos que vão nos ajudar a seguir e vencer os nossos monstros de hoje. Que menos pessoas sejam sacrificadas. Marcos Silva, Ângela, sua jornada é árdua, mas muito necessária. Muito obrigada, Marcos. E eu amo estar com vocês. Eu amo ver os comentários, a participação de vocês. E o máximo que vocês... de vocês aqui nas lives, assim, é fantástico. Muito obrigada por cada curtida, por cada compartilhamento. Se tiverem condições, compartilhem com as pessoas que vocês têm relacionamentos. Assistam as lives junto com alguém para pensar, estudar, refletir juntos, discutir. Façam debates em cima de lives. Isso é muito, muito, muito importante. Tiago Faria Mello, continua, Ângela, fica bem. Obrigada, querido. Eu estou sensível nesses dias. É realmente sensibilidade, porque muita coisa aconteceu no último mês. Agora, pelo menos, eu estou sem ponto na boca. Porque eu fiz 2 procedimentos, né, um de cada lado, no mês de outubro e começo de novembro, né? Agora, pelo menos, eu já estou sem ponto nenhum na boca. Ainda estou tomando medicação para dor, né? Mas estamos indo. O importante é a gente continuar. E saber que tem gente pesquisando, que tem gente interessada, que tem gente fazendo também seu trabalho de estudar e
se cuidar e se posicionar, isso para mim não tem preço, gente, de verdade. Mas eu tô sensível, eu acho que não tem mais espaço para a gente ficar fingindo aqui na internet, né? Pelo menos não para mim. Então eu não vou ficar segurando o choro quando eu quiser chorar, não vou ficar fingindo que tudo é uma maravilha, e não vou deixar de falar as coisas que estão quentes dentro de mim, né? Porque esse canal é para isso. Esse canal é nosso. E como ele tem o meu nome, então ele é complexo. Esse canal é cheio de coisa para pensar, assim como a minha cabeça. E eu espero que vocês aproveitem uma coisa disso. Gabriel, eu também estou muito sensível desde setembro. Parece que tem uma atmosfera sombria no ar. Muita coisa acontecendo, né, Gabriel? Muita coisa acontecendo. Às vezes não é fácil, né? Às vezes nem a gente sabe explicar, né? Por que a gente está desse jeito. Juliana Rosmaninho, seu conhecimento alimenta nosso intelecto e nossa alma. Obrigada, querida. A gente está compartilhando pão, né? Eu entendo que conhecimento é que nem pão. Pão no sentido de alimento, né? E eu gosto dessa linguagem. Essa linguagem, independente de eu não estar mais envolvida na religião, é uma linguagem que para mim faz muito sentido, que é a questão de conhecimento, para mim, é igual pão. Quem tem, reparte. E todo mundo tem algum tipo de conhecimento, né? Todo mundo tem algum tipo de algo a oferecer. Então, o importante é a gente repartir. Porque quando a gente segura para a gente, fica dando a conta-gotas para as pessoas, ou dificulta através da linguagem, ou usa só para criar um pedestal para si, como eu já fiz, isso apodrece, gente. Isso apodrece. Mas é importante a gente repartir o que tem e o que pode repartir, né? Então, estamos aí. A gente vai continuar trabalhando. O importante é isso. Até quando não der mais. Então, continuamos, gente. E eu agradeço o carinho e a paciência e essa parceria que a gente criou é muito massa. Muito obrigada, gente. Edinaldo, não quero ver você chorar, desculpe minha ousadia. Olha, chorar não é ruim, não, Edinaldo. Tá? Eu agradeço o carinho. Mas, assim, eu já fingi muito, né? Então, chorar faz bem. Eu acho que não é um problema a gente mostrar nossa vulnerabilidade. Desde que a gente se proteja de um mundo de gente mal intencionada, porque nas redes é muito fácil de encontrar, né? Mas, assim, não acho que chorar seja um problema. Acho que tinha mais gente que precisava chorar, sabe, Ginaldo? Homens, principalmente, que acham que não podem, acham que, né? Mas, assim, eu acho que é bom. Eu fico mais leve depois que eu choro. Gabriel, obrigada, querido. Cláudia Antonieta, Ângela, vendo a série sobre a sua homônima, Ângela Diniz, pensei em todas as conversas aqui nos cursos sobre violência do patriarcado legitimado sempre. Posicionamento custa caro, mas é o caminho. Exatamente. Ótima recomendação, hein, Cláudia? Obrigada pela lembrança. Olha, gente, assistam, tá? A série Ângela Diniz. Onde que tá? Deixa eu ver. A HBO. Tá na HBO Max. Quem quiser assistir. Ótima recomendação, ótima lembrança. Obrigada, Cláudia.
É muita luta, hein? E olha, assistam a playlist também sobre a minha tese aqui no canal, tá? É uma construção maravilhosa, a Cláudia estava lá e a gente também trabalha algumas questões práticas da nossa luta, da nossa batalha diária por posicionamento. Acho que essa é a palavra, gente, posicionamento. Quando a gente vê uma live sobre essa, por mais breve que tenha sido, eu sei que tem umas lives que assim, parece que passa assim rápido, né? Para mim é um gostinho só quando eu faço, mas eu penso, se eu for me aprofundar, vai umas 5 horas, daí, vamos cortar em partes e fazer mais de uma live, que é mais, porque a minha saúde também, né, acompanha melhor. E aí, mesmo que seja um trechinho de live, acho que já faz a gente pensar no que está sendo dito, no que está sendo apontado, nas implicações de certos elementos, personagens, posicionamentos. Uma coisa interessante é, por exemplo, você assistir a Fúria de Titãs agora e perceber o quanto as sociedades ocidentalizadas elas vão arredondar questões que são incômodas nas peças de Eurípides, né? Essas questões políticas, essas questões mais de poder, né? O Perseu não como um herói, mas como outra figura de poder ali. Isso vai ser arredondado, isso vai ser limado, isso vai ser retirado, vai passar por um filtro, uma peneira, e vai deixar como uma novela para você. Então, é muito bem propositadamente trabalhado para que a gente receba algo que não nos confronte, que não nos dê desconforto, que não nos faça pensar. E esses pontos são os essenciais, gente, essenciais. Beleza? Então, obrigada, gente, pelos comentários, obrigada pela participação. Nos vemos na sexta-feira, às 19 horas. Vamos falar sobre violência, sobre Guerra Santa, vamos falar sobre Bíblia Hebraica, judaísmos iniciais, Novo Testamento, cristãos, judeus, sionistas. Vamos falar sobre alguns pontos delicados na sexta e vamos buscar o desconforto. Aí acho que isso faz a gente melhorar, né? Como eu sempre falo, eu tô competindo comigo mesma. Eu só quero ser melhor que a Ângela de ontem. Tá? É só com ela que eu tô competindo. Com mais ninguém. Hashtag fica a dica. Beleza, Mari? As lendas e mitos sempre sacrificando humanos e principalmente mulheres. Muito mulher. Muita mulher. Tem bastante meninos também, mas mulheres e crianças, né? São os... E daí a gente pensa nos vulnerabilizados, aquilo que a gente estava conversando até agora, né? Com certeza. Nos vemos na sexta. Deixa seu like, compartilha a live, torne-se membro do canal se não é ainda, ó. Espaço das Deusas. E se você quer conhecer tudo que eu tenho à disposição, os meus cursos, o meu trabalho, é só você clicar no chat fixado lá em cima, ó, lá tem o meu Linktree. No meu Linktree tá lá, ó. Você clica lá e vai para tudo que eu ofereço, todos os meus cursos, todas as possibilidades. Lembrando que quem é apoiador da campanha do Apoia-se tem 50% de desconto em todos os meus cursos. Meu pacote de cursos de 40 cursos com hebraico e grego, módulos básicos, somente em novembro de 2025 está R$ 700. 40 cursos. Ciências da religião, Bíblia hebraica, hebraico, grego, tá? Completinho lá. Vamos salvar meu mês e comprar um pacote de cursos, hein, gente? Mas lá, ó, no Linktree tem a rifa também, que dia 30 a gente sorteia. A coleção História das Emoções, a trilogia, né? R$10 você concorre à trilogia completa. Então é só clicar no meu Linktree, tá bem?
E se você... acabou a live, o que eu faço? Entra na descrição da live, tem meu Linktree lá também. Todos os vídeos do canal, na descrição do vídeo tem o Linktree, tá? Você encontra em todas as minhas redes. Obrigada, pessoal. Nos vemos, então, na sexta-feira. Combinados? Beijo, pessoal. Até lá, então.